Em setembro de 2018, Juiz de Fora, Jair Bolsonaro foi esfaqueado e te chamaram. Quem te chamou? O que você viu lá? Eu era chefe das UTIs cardiológicas do Sírio-Libanês. Naquela época, eles chamaram a instituição, não foi a médica Ludmila. O Sírio-Libanês foi chamado. No que o Sírio-Libanês foi chamado, obviamente eles chamaram a chefe da UTI, que era eu. Foi quase que uma convocação. Eu recebi um telefonema e disse, estão te chamando em Juiz de Fora, mas não era pessoa física. E aí eu fui representando o hospital, cheguei no momento que o paciente já estava sendo operado, participei do final da cirurgia, da chegada dele na unidade de terapia intensiva, cuidei das primeiras horas mais críticas e assim que ele estabilizou, houve uma discussão, inclusive eu participei da necessidade que ele teria de ser transferido para São Paulo, para um hospital de maior complexidade. E aí no que a família definiu o Hospital Albert Einstein, naquele momento, o Dr. Macedo, Antônio Macedo, que é um grande cirurgião que hoje está na Rede D'Or, a gente trabalha junto, ele era o cirurgião-chefe do Hospital Albert Einstein. Ele foi chamado, nós nos falamos por telefone, eu esperei o Macedo chegar, passei o caso para o Macedo e no outro dia pela manhã voltei. Cumpri a missão que me foi dada. Muita gente na época, mais bem à extrema esquerda mesmo, e se duvidar deve ter ainda uma meia dúzia de idiotas que pensam assim, diziam que a facada tinha sido fake. Imagina. O que você tem a dizer para essas pessoas? É uma tristeza fazer isso, porque nessa hora não há julgamentos, é indiscutível. É um paciente que sofreu um atentado grave, que quase morreu, que até hoje sofre as complicações disso. Então isso é o que infelizmente esse tipo de notícia maldada, de pessoas ruins fazem isso. Então é indiscutível que isso é uma maldade, não é só com ele, isso impera na nossa sociedade, não é só de questão médica, mas são as pessoas ruins e que usam do sofrimento das pessoas para poder fazer política, ideologia, e isso realmente tem que ser combatido. Você atende muitos políticos, né? Falou do Bolsonaro aqui, Dilma e etc. Precisa-se de um cuidado maior para lidar com um político? Assim, uma pessoa dessa importância, um candidato a presidente, um ministro do STF, uma ex-presidente, como é que é a tua relação? Eu imagino que você cuide de todo mundo com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Sem dúvida. Mas qual é a diferença na hora de lidar com uma pessoa assim tão importante? Antônio, eu tenho certeza que eles gostam de mim porque eu os trato como paciente, para começar. Então é paciente, como eu trato todas as pessoas. E eu jamais vou diferenciar pelo cargo, pela importância, pela condição financeira, porque isso já seria uma premissa inadequada de qualquer pessoa que cuida de vida. Mas é claro que existem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, quando você está cuidando de um presidente, de um candidato, de um governador, tem a questão muito da informação, tem a questão de lidar com assessoria de imprensa, tem a questão de lidar muitas vezes com múltiplas pessoas querendo opinar, querendo intervir, e isso eu sou muito dura nessa hora. Eu não dou boletim, naquele momento sou eu e o paciente e a família, é o hospital que fala sobre pacientes, isso eu aprendi desde cedo na minha vida, eu não estou aqui para falar dos pacientes, não é? A minha relação é com o paciente, quem decide se vai falar a respeito dele é ele, o familiar dele, mas são essas peculiaridades, mas o convívio é completamente igual a qualquer paciente que eu atuo.